Olá, você está no Palavreando. Ela é Roseli Mazulo. E ela é Rosana Freneda. E a gente está aqui para Palavrinha. Então, vamos para quê? Pro nosso pote mágico, dourado, lindo, maravilhoso. Então, eu estou segurando, gente, porque um microfone, por alguma razão, não está carregando. Então, a gente está usando um para duas. Aí, para não dar problema, eu estou segurando aqui. Porque a gente faz muito barulho, bota e bate na mesa, enfim. Para o som ficar bom para vocês aí. Não vou bater na mesa. Ah, mas é tão automático, ó. Que nem aqui, ó. Esse microfone é sensível. Bom, ele capta tudo. Nossa senhora, nossa, Roseli Mazulo! Ancestralidade. Pura palavra, que talvez essa palavra não tenhamos aqui, porque é um dicionário de bolso. Eu vou para os meus pedidos. Deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui no meu crochêzinho. Vai lá. Enquanto isso, compartilhem os vídeos se vocês gostarem. Muitos likes pra gente. Muitos likes, por favor. Passe para mim, por favor, o sininho que está do seu lado. Ativem o sininho para serem lembrados quando os novos episódios subirem. Inscrevam-se no canal, por favor, não custa nada e nos alegra tanto. E comente, sugira, se coloque à disposição para vir palavrinhar conosco. É isso. Vamos ver o que temos aqui, Quer que eu veja no seu celular? Vamos lá, porque eu acho que não tem ancestral, tá? Enquanto você procura ancestralidade, eu vou dar uma olhada aqui em ancestral, tá bom, galera? Ancestral, adjetivo, tá? Primeiro, no caso do ancestral. Relativo a antecessores, a antepassados. 2, indivíduo do qual descendem outros indivíduos ou grupos. Antecessor, antepassado. Achou? Achei. Ancestralidade, qualidade de ancestral, tradição ancestral, legado de antepassados, linha das gerações anteriores de um indivíduo ou de uma família, proveniência de um povo. Interessante, né? Hoje fala-se muito, né, de ancestralidade. Sim. Por conta da... Como é que chama lá? Consciência familiar? Não, constelação familiar. Né? Fala-se bastante de quanto a nossa ancestralidade ou os nossos antepassados contribuíram ou não para transformar o que somos, para transformar nós em que nós somos. Nossa, que estranho isso. Então, por isso que existe essa constelação familiar, que é um estudo que vai buscar lá nos antepassados quem foram os avós, quem foram os tataravós, de onde eles vieram, qual era a história dessas pessoas. Às vezes não se tem, né, Rô? O fato, quem foi o bisavô, quem foi o tataravô, mas tem-se um estudo de época. O que acontecia naquele momento histórico com aquelas pessoas que, como a gente fala de gerações, né, que isso afeta diretamente nos nossos comportamentos. E pegando esse gancho, Rô, eu vou dizer que, por exemplo, então eu não vou lá para uma ancestralidade muito lá atrás, eu vou para a minha mãe, né, que é da geração silenciosa, que é a geração que foi ali catalogada que nasceram entre 1926 e 1945, que é uma geração pré-guerra, né? E é uma geração que cresceu, principalmente na América do Norte, com uma grande depressão. Então, são pessoas que nasceram e que tiveram como base da sua ancestralidade, dos seus pais, a coisa do trabalho, ter que trabalhar muito, de que não existia ali diversão, era só trabalho para casa, de casa para trabalho, porque, né, a população estava passando fome, não existia comida. Então, quando eu venho e trago
do meu passado ancestral, né? Eu trago essa informação emocional, porque isso está contaminado no meu DNA de alguma forma. Isso já foi comprovado, né? Que a gente traz condições emocionais dos nossos ancestrais. Então é interessante a gente conhecer a nossa ancestralidade para definir comportamentos nossos atuais. Sim. Então, quando eu descobri que eu me transformei na louca do trabalho, na louca do meu nome é trabalho, tem alguma coisa errada. Não que seja ruim trabalhar, mas não só trabalhar, né? Como eu lido com o trabalho, né? O jeito de olhar o trabalho que tem de ser investigado, não a ação de trabalhar, né? Como eu lido com isso, é isso, porque eu trouxe isso dos meus ancestrais, assim como eu acho que não sou eu, mas como toda uma geração aqui, que é a nossa geração baby boomers /X, porque vieram, é que eu sou, né, filha temporona, então eu sou filha de uma mãe de 1930, eu não sei que ano que a tua mãe nasceu, Rosinha? 1940. Então você também faz parte da mesma geração. Virada, né? Acho que eu sou mãe da minha mãe. Minha mãe é muito mais moderna que... Não, mas eu tô falando, né, do grupo de geração. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. Mas, enfim, então a gente traz. Então, gente, quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando dos nossos entes, dos nossos entes do passado, né? Quem foram eles? Não necessariamente genéticos. Sim. Mas historicamente falando, né? Quem foi a geração que nos antecedeu, ou seja, que não está mais nesse planeta, vamos colocar dessa forma, ou seja, quem foi a geração que de 100 anos atrás, né? Porque poucos estão vivos. Então, quem foi essa geração? Que legado ela deixou para a gente? O que a gente pode aprender disso? O que a gente pode trazer para nós e o que a gente descarta? O que não nos serve mais e o que é importante que caiba? Né, Rô? O que você acha? Eu acho a ancestralidade algo que me instiga muito, porque eu acredito realmente que a gente carrega uma herança de costumes e de hábitos e de valores que contamina a gente, no melhor dos sentidos, das nossas gerações passadas. Hoje a psicologia normalmente ela se baseia na sua história, né, no seu passado, para entender as suas ações de hoje. Uma parte da psicologia fala, inclusive, do quanto a gente carrega a figura da mãe, nós mulheres, a figura da mãe. Eu já ouvi muita gente falando, no momento que você perdoa qualquer falha que o teu cérebro registrou na educação por parte da mãe, você resolve seus problemas. E eu acredito mesmo que grande parte da solução dos nossos problemas está em entender como eram os nossos ancestrais. Porque quando eu entendo, e isso aconteceu comigo, eu entendi o que minha mãe me oferecia quando eu fui entender o que ela recebeu da mãe dela. Então, essas coisas vão se replicando. Por isso que é tão importante quando nós falamos em legado, né? Assim como nós carregamos o legado deles, nós estamos deixando um legado para quem vem depois de nós, e é a nossa grande responsabilidade. Então, muitos dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas feridas, vêm lá do passado, né? Porque muitas vezes a gente idealiza, né? Qual adolescente ou adolescente que não idealiza a educação dos pais, né? Eu queria tanto que minha mãe fosse assim. E é tão contraditório que eu lembro, eu conheci a Rô, eu já estava na faculdade, mas quem me conhecia adolescente, eu cobrava da minha mãe o fato de que ela nunca olhou meu caderno, não ia à reunião de pais. E os meus amigos brigavam com as mães, porque as mães olhavam os cadernos e ficavam em cima de notas, e iam à reunião para saber como os filhos andavam. E quando eu comecei a entender a ancestralidade, por isso que a ancestralidade me toca muito,
foi quando eu ouvi minha mãe dizer, eu não precisei te vigiar, porque eu sabia onde você estava. E um pouco depois, eu passava de quinta a domingo na casa da Rosana. Minha mãe nunca ligou para a mãe da Rosana para saber que eu estava lá. Ela confiava em que você, né? Só que na minha mente, falava era verdade. Exatamente. Só que na minha mente eu queria que a minha mãe. Era um abandono, né? Você sentiu. Exatamente. Então, observe o que nós fazemos por não conversar, por não dizer o que a gente sente. E um dia, assim, conversando com a minha mãe, gente, aquilo curou o meu relacionamento com a minha mãe. Né? Outra cobrança que eu tinha, você não vem à minha casa, você vai à casa das minhas irmãs, você não vem, é difícil me visitar. Aí ela vira para mim e fala, eu sei que você está bem. E o dia que você não estiver bem, eu estarei aqui com você. Então, percebam, né, a dificuldade que minha mãe tinha antes de nós conversarmos, de abraçar, de manifestar amor. Aí quando eu comecei a observar como minha avó tratava minha mãe... E como foi a vida, né? Como foi era a vida. E a minha tataravó. Então, as nossas questões, elas estão contaminadas dos nossos antepassados. E a gente não olha para isso. Gente... É a memória celular. Exato. Uma coisa que já está sendo discutida há tanto tempo e ninguém parou. Aí precisou vir aí um nicho que fala sobre a constelação familiar, que nada mais é do que a memória celular. Exatamente. Porque nós trazemos isso. A gente não sabe que determinados comportamentos nossos estão diretamente relacionados com os nossos ancestrais. E a gente não... Quem foi? Quem é que hoje para saber quem foi o bisavô? Quem é que hoje pergunta para o pai quem foi o tataravô? Quem foi o avô dos... Quem foi o pai? Ô mãe, quem foi o seu avô? O que ele criou ou não criou? Ele foi do sítio, né? Porque a gente está falando aqui de termos de Brasil. Sim. Ele foi ele era sitiante, ele veio de outras terras... Ele era italiano. De outros países, porque tinha muito, né? Italiano, espanhol. De onde veio? O que ele fazia? O que ele fazia lá? Então, quando eu lembro uma vez que, assim, foi uma conclusão meio doida minha, lógica, porque eu falei, por que o Brasil é um país tão, tipo, do deixa pra lá tudo? Por que o Brasil... tá acontecendo... Ai, cara, bobagens, né, dos nossos governantes, ou alguma coisa que acontece no trânsito. Aí o brasileiro, de forma geral, da minha geração, isso não mais existe, mas na minha época ali, por que o brasileiro é tão, deixa pra lá? Passivo, né? Por que é tão passivo? Por que ele não briga pelos direitos dele? E aí, para mim, veio uma coisa, nossa... Os pais da minha mãe vieram fugidos da guerra. Os pais da minha amiga vieram fugidos da guerra. Os pais da meu outro amigo vieram fugidos da guerra. Qual é a informação que está no DNA? Não queremos guerra. Queremos paz. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu vou gerar discussões, brigas. Eu não quero, porque eu vim fugido de lá. Olha a loucura, isso... E foi uma coisa, gente, eu tive este insight aqui, há 20, quase 30 anos atrás. Eu falei, o Brasil a geração nossa é uma geração que não quer guerra. Então, releva tudo, deixa passar tudo. Exatamente. Né? Agora, claro que as coisas vão acontecendo, a gente vai ter processos históricos e os DNAs vão mudando, né? Isso, vai se distanciando. Mas mesmo ainda, né, Rô? Ainda a gente ainda carrega essa coisa de, não quero brigar, não. Brigar dá trabalho. E as gerações, elas vão... Por isso que é interessante quando a Rô fala de gerações, e é algo a se pensar, é um tema interessante para se estudar, porque hoje você tem muitas gerações atuando... juntas, né? Simultaneamente. E tem características diferentes, né? De comportamento, de maneira de ver a vida. E as gerações vão se contrapondo. A gente pega a geração de anos 60 e 70, reprimida, você vem a geração seguinte, ela é a do sem limite. A que pode tudo. Aí vem uma próxima que
eu preciso ter um pouco de freio. Então, tudo é característico do que está acontecendo lá atrás. O passado ensinando, né? Como nós já falamos aqui no episódio de passado. O passado é o nosso grande aprendizado. E a gente não visita nesse sentido, né, Rô? De entendimento, de contribuição, de entender. Porque a gente só vê para frente, né? O presente constrói o futuro. É o momento de você transformar. Agora, o passado, ele realmente traz para a gente um legado que a gente precisa entender. Então, muitas vezes a gente não compreende de onde vem o meu pânico, de onde vem a pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar. Medo, né? O meu medo de voar, o meu medo, porque às vezes o medo de voar, você nunca nem entrou no avião, você nem sabe se ele é seguro ou não. Sim. Mas é porque sua mãe ou seu pai tinha esse medo, passou por um trauma e passou esse trauma para você, você nem sabe. Você tem medo de voar por quê? Porque eu tenho medo. Você não sabe de onde veio. Eu tenho medo de entrar num carro e pegar uma estrada. Há pessoas que não viajam de jeito algum. Nem de carro, nem de ônibus. Por quê? Porque tem medo do mundo lá. Mas de onde veio esse medo? Exatamente. Né? Então, a ancestralidade é muito, muito rica nesse sentido, né? De revisitar, olha para sua árvore genealógica com amor. Porque você existe, porque pessoas vieram antes de você. Desbravaram e facilitaram tanto a nossa vida. A história de árvore genealógica e de repetição de comportamento, e a gente faz muito isso. Né? Muitas vezes inconscientemente. Quando você pega o livro do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, você vê, ele retrata famílias, e lá a dificuldade do livro é porque os nomes vão se repetindo. Ele se repetiu até os nomes. Doideira. Né? Você volta, você fala, peraí, deixa eu voltar aqui um pedaço que eu me perdi. Na edição que nós lemos, não tinha árvore genealógica. Hoje as publicações novas já colocam a árvore genealógica ali. Fácil. E você vê o quanto eles mesmos, né, vão repetindo. E depois fala, mas fulano fazia isso lá atrás, né? E a gente não tem esse hábito, né, de revisitar, olhar para, eu sou filho de quem? Eu sou neto de quem? Quem eram essas pessoas? O que eles faziam? O que eles sentiam? Essas pessoas morriam cedo. Sim. Né? E deixavam para a gente uma carga, né? Uma carga que a gente carrega até hoje. Então, a terapia, a psicologia vai cuidando dessas questões. E hoje a gente tem a logoterapia que trabalha muito legal. Do agora, né? A partir do agora. Porque muitas vezes revisitar, abrir esse baú... É difícil, é sofrido. E, na verdade, às vezes... Porque o que as pessoas fazem é revisitar o seu baú, né? E aí, mexer no seu baú, às vezes, pode ser um complicador. Mas você estudar o baú da sua mãe, estudar o baú do seu pai, dos descendentes, dos antecedentes dele, né? Não descendentes, antecedentes deles, pode te colocar num lugar mais confortável, tipo, talvez, né? Eu tô trazendo isso no meu DNA. E aí é fácil o corte. E também, Rô, aí é mais fácil porque não sou eu. Exatamente, porque quando você abre o seu baú, teoricamente a culpa é tua. E o teu baú são os seus medos, os seus. E na verdade, quando você abre a sua árvore genealógica, pega lá o álbum de fotos da sua família, mas quem é essa pessoa? Quem é aquela pessoa? E tudo mais, você começa a compartilhar, se é que a gente pode chamar de culpa, a gente passa a compartilhar vivências eu acho que e aprendizados mesmo, e entender esse movimento. É porque, na verdade, não existe culpa. Né? Na verdade, eu não acredito que uma pessoa nasça ou então ela acorde e fale, a partir de hoje eu serei assim. Nós queremos viver bem, nós queremos que as pessoas nos admirem. A gente é moldado, né? A gente vai sendo moldado. Exato. E aí a ancestralidade, ela te dá essa referência, né? De onde eu vim, né? Quem são essas pessoas que compõem a minha existência? Porque a gente não vem do nada, né? Nós somos indivíduos irrepetíveis. Não existe ninguém igual a nós. Só que a gente vive em sociedade. Só que a gente traz a misturinha de um lado e a misturinha do outro.
E aí, por isso que a gente é único, né? A gente traz essas misturinhas aí, às vezes vem mais de um lado do que do outro, por isso que o meu irmão não é igual a mim, porque às vezes eu peguei mais a minha mãe, meu irmão pega mais o pai, enfim. Então, gente, cabe aqui, né, a gente deixar para vocês esse estudo, né? Deixar em vocês essa sementinha do questionamento, né? Quem são os meus ancestrais? O que eles fizeram antes de eu chegar? O que eles faziam antes dos meus pais chegarem? Talvez você não vai chegar muito longe, até porque, né, a não ser que você tenha aí uma família que está no Brasil há muitas gerações. Né? No meu caso, é da minha avó para cá que está no Brasil, porque da minha avó para trás e do meu avô para trás, Itália e Espanha. Né? Então, a documentação, o acesso a essa documentação é mais difícil. Mas tá bom, qual é o momento histórico? Exatamente. O que acontecia na Espanha em 1900, 1800? Como as pessoas viviam, né? Como é que eles viviam? Então, meu avô é lá de Granada, o outro é de Barcelona. Então, como é que era a vida ali? O que eles cultuavam? O que era importante? Que é isso que está no nosso DNA. E vocês podem fazer a mesma coisa, doido? Por que as dificuldades nos marcam mais do que tudo de maravilhoso que se viveu, né? Porque é a dificuldade que porque é o que dói, né? Porque lembra, a gente sempre fala, dificilmente a gente aprende pelo amor. A gente não aprende pela facilidade, a gente aprende pela dificuldade. É o que vai fazer a diferença. É o que forja, né? O nosso caráter, a nossa força. O que foi o que você falou você falou, não sei se nesse episódio ou no outro, porque já deu nó aqui, mas quando você fala da ostra, da pérola. Ostra feliz não faz pérola. Rubem Alves, esse livro. Então, gente, é isso. Né? O diamante vem da onde? É uma pedra, um carvão que foi forjado, que foi ali, ó, lapidado. Senão não vira um diamante. Então, a gente é moldado. E, normalmente, por isso que hoje a gente está aí com um problema sério, né? A gente está preocupado com essa geração que está chegando. Porque é uma geração que está com muita facilidade, eles não se frustram. A criança pede, o pai compra, a criança chora, o pai faz. Então, não estão permitindo que a criança sinta essa frustração. Só que o mundo vai fazer isso. Até aí, Rose, me permite, o passado interfere, porque normalmente os pais imbuídos de amor, tá, gente? Sim. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Sim. Então ele dá amor. Tudo. E a partir daí se forma um adulto que não consegue, primeiro, mimado, socializar. Não consegue ouvir não. Não consegue ouvir não. Então, ele vai se encastelar, ele vai criar o código de conduta dele, porque ele não consegue lidar com pensamentos diferentes, com pessoas diferentes, de cores diferentes, de status diferentes. Né? Então, tem o lado bom do pai querer proteger, é genuíno isso, óbvio, não existe um pai que não queira proteger os filhos, mas o fato de se dar tudo, porque lá houve uma dificuldade, também gera uma pessoa, aí é o legado, né, gente? Aí é o legado. Como essa pessoa vai reagir quando a vida disser não? Porque o joguinho no celular, enquanto você não pular a fase, ele vai te dando chance, a vida não te dá. É doido. E assim, né? E outra coisa, você falou e me veio assim, né? Quem vai ser os nossos sucessores? Como é que eles vão olhar para nós como seus ancestrais? Né? É o legado. Que nós seremos ancestrais de alguém, gente. Exato. Pense nisso. É triste, mas é verdade. Eu não tenho filhos. Mas você tem seus sobrinhos. Tem. Então, você não, tem. A gente vive e a gente não passa, a gente não é modelo e nem inspiração e nem exemplo só para o familiar. Aqui a gente está lidando com ancestralidade e aí tem a genealógica, a carga genética e tudo mais. Não, tem um contexto histórico. Quem foram os meus ancestrais no sentido de povo, de povoado, né? Não necessariamente de circunstância. Isso. Né? Deu?
Deu, né? Senão esse povo a gente fala pra caramba, né, gente? Mas a gente gosta. E aí, antes da gente ir embora, a gente vai falar o quê pra essa galerinha? A gente vai pedir pra vocês. Assistiu um pedacinho do vídeo? Gostou? Compartilhe. Mande pra alguém, olha, ouça essas meninas. Ouça o que elas têm a dizer. Ative o sininho para ser lembrado quando novos episódios subirem ao ar. Curtam muito, muito, muito. Inscrevam-se no canal, comentem, participem, né? Digam aí se nós instigamos vocês a buscarem a árvore genealógica de vocês e entender por que hoje acontece. Hoje acontece porque houve um antes, né? Houve um ontem. Tudo tem o porquê, né? Exatamente. Tudo tem o porquê. E quando vocês fizerem todas essas tarefas que nós pedimos constantemente, estejam logados, senão o YouTube ignora. É isso? É isso. Então tá bom, gente. Bora! Beijo. Até o próximo episódio. Até. Então, quando a gente fala de ancestralidade, nossa, gente, a porta abre.